Paz, graça, salvação em Cristo Jesus. Hoje, 22 de junho de 2025, nós temos hoje um acontecimento urgente, né? Muito importante, que foi a destruição da capacidade nuclear de enriquecimento para bombas atômicas do Irã pelos Estados Unidos. O presidente Trump anunciou essa operação militar muito bem sucedida, com armas, bombas, bombardeio que só os Estados Unidos da América tem. E eu queria chamar a atenção dos que nos assistem no TV Notícia Cristo Rei, da profecia sobre a destruição dessa arma do Irã, que se encontra em Jeremias, capítulo 49, nos versos de 34 a 39, que eu vou proceder a ler. Primeiro, queremos fazer uma oração, Senhor Deus, pela paz mundial, que os povos voltem a ter paz, o mundo volte a ver a paz. Estamos passando um momento de tensão no mundo, expectativas e medos. Mas depois faremos um estudo sobre Romanos 8, sobre o grande amor que tu tem para os teus filhos, que tu chamaste em nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz, na ressurreição e no trono da intercessão com o Espírito Santo. Mas sabemos que estás preparando o teu trono. O Espírito de Deus é poderoso e soberano para preparar o seu trono em Jerusalém, em Sião, onde o Senhor Jesus, ressurreto, reinará com todos nós, toda a tua igreja ressurreta, o corpo celeste, 1 Coríntios 15, sobre todas as nações se curvarão a ti, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Redentor da humanidade. Por 1000 anos reinaremos em Sião, com a nossa coroa de ouro aos teus pés, pela redenção, pela tua glória, pelo teu poder, pelo teu grande amor, como demonstraste para nós pelas palavras do apóstolo inspirado Paulo, em Romanos 8, e vamos fazer um estudo em breve. Então vamos ler a profecia aqui, 49, de Jeremias, em nome de Jesus. Verso 34 a 39. A palavra do Senhor que veio de Jeremias, o profeta, contra Elão. Elão é o Irã. Na época de Jeremias, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Isso é cerca de 586 a.C. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. Então, veja, literalmente se cumpriu. O arco lança o quê? Flecha, míssil, né? E o principal míssil que o Irã estava querendo fazer para acabar, como dizem os judeus de Israel, o trono de Davi, o povo chamado para reinar com Cristo, se converter agora junto com os cristãos, o principal arco do Elão foi quebrado. A usinas de enriquecimento de urânio a 60%, dizendo ele, querendo disfarçar com os outros países, que queria fazer usina de energia nuclear apenas para fins pacíficos, mas 4% de enriquecimento já dá para fazer usina nuclear. Não precisa 60% como a ONU, né, o órgão da ONU de fiscalização nuclear, disse que ele já tinha atingido. Então, durante 2 semanas, Trump deu 2 semanas para que o Irã desistisse dessa bomba atômica, que ele quer jogar nos judeus em Israel. E ele não concordou. Então, o presidente Trump, Estados Unidos da América, apesar de querer paz, de querer tranquilidade, comércio livre, agora tem a ameaça de que o Irã cause algum problema ao comércio no Golfo Pérsico. Então, mas o presidente Trump já alertou o Irã que se ele não procurar paz, virá uma destruição maior para ele. Então aqui, a profecia de Jeremias, 2.586 anos atrás, Deus já tinha anunciado que com essa profecia prepara o trono de Jesus, na hora que ele descer, para vingar aqueles que estão querendo dividir ou destruir a sua terra. Sião, Jerusalém, Israel, a terra de Deus. E o exército de Israel é chamado de meus exércitos. Deus tem um exército celeste, dos anjos que eu vi aqui, bilhões de anjos
Contei 42, mas são bilhões de anjos, segundo São João em Apocalipse, subindo na escada de Jacó, que vem do orvalho da luz, da face da mão de Deus, de Cristo, no trono celeste, do terceiro céu, que fica em cima da terra e da forquilha do inferno. Então a terra está aqui, nós estamos aqui, o terceiro céu está aqui, né? Nós temos o primeiro que é a atmosfera, o segundo as estrelas, e o terceiro o trono de Deus, onde está Jesus, aguardando o tempo que o Pai o fará descer para a terra reinar sobre Sião, Jerusalém. O limbo está aqui embaixo, mas já foi retirado quando Jesus saiu da cruz. A sua alma, ele foi ao limbo e tirou para o terceiro céu as almas dos patriarcas, dos apóstolos, dos santos, que estavam lá no limbo. Hoje, o cristão, o judeu convertido, quando ele morre, ele não vai mais para o limbo, porque esse limbo já está vazio. Ele vai para o terceiro céu, onde está Deus, o paraíso, todos os santos aperfeiçoados, como diz Hebreus, o livro de Hebreus. E aqui, abaixo do limbo, está o inferno. E aqui no fundo do inferno está o Lago de Fogo. O Lago de Fogo ainda não foi inaugurado, mas vai ser pelo anticristo, que provavelmente será um islamita ou um babilônico aí da Turquia, onde está em Apocalipse 3:10. Apocalipse não é em 3:10, é a mensagem da igreja de Pérgamo, que está em Apocalipse 2:12 a 17. E Jesus revela: conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então, Jesus fala em Hebreus 2:12 a 17 que o trono de Satanás está naquela antiga igreja de Pérgamo, que hoje é a Turquia muçulmana, e de onde virá o anticristo, o trono de Satanás. Então esse lago de fogo não foi inaugurado ainda. Esse anticristo vai ser julgado, vingado por Deus e jogado aqui no lago de fogo. Então, todas essas profecias que estão acontecendo, os irmãos, nós vamos acompanhar nesse canal TV Notícias Cristo Rei, que estão se cumprindo. E para que os irmãos não fiquem preocupados com o temor, nós vamos fazer um estudo belíssimo em Romanos 8, explicando sobre o grande amor de Deus, que nós precisamos manter nossa calma, nossa fé, nossa esperança no Cristo Redentor, que já pagou os nossos pecados, não precisamos preocupar com juízes que estão aí censurando, que estão prendendo, algemando, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já pagou o nosso preço, nossa culpa dos nossos pecados. Então a profecia de Elão, que é Jeremias 49, 34 a 39, são 6 versículos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que quebrarei o arco de Elão, principal do seu poder. Quebrou. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e espalharei na direção de todos esses ventos. Não haverá nação onde não cheguem os fugitivos de Elão. Então parece que o regime iraniano dos Ayatollah vai resistir e vai haver uma destruição, uma guerra maior contra o Irã, de tal modo como aconteceu na Ucrânia. Haverá milhões de fugitivos. E farei que Elão tema diante de seus inimigos, diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após ele a espada até que venha consumi-los. Então parece que vai haver uma resistência desse regime ditatorial do Irã, teológico, né, do Alá, dos xiitas, um grupo bem radical, bem violento, que são inimigos da Arábia Saudita, os sunitas. Os sunitas da Arábia Saudita querem Maomé e os xiitas do Irã querem Ali, né, que é um sobrinho de Maomé. Então há esse embate entre essas duas seitas do islamismo. E farei que Elão tema diante de seus inimigos. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Então, depois dessa destruição e desse exílio dos cidadãos do Irã, por esta grande guerra e destruição que haverá, Deus vai, como fez com Israel, com os judeus, vai trazer os iranianos para a sua terra novamente. Vai dar paz e provavelmente eles serão reconciliados no milênio, como Israel também será reconciliado.
Inclusive o Irã falam que eles são arianos, mas tem uma corrente que diz que os judeus o consideram também semitas, um povo bom, mas o regime espiritual, que é o rei da Pérsia, chamado o príncipe da Pérsia, um demônio maior que luta contra Gabriel. E esse príncipe da Pérsia é tão poderoso que Gabriel, lá em Daniel, disse que esse príncipe da Pérsia quase o impedia de trazer a mensagem de Deus para o apóstolo Daniel, que estava na Babilônia. Então a Babilônia fica aqui, o Elam fica aqui, aí fica a Suméria, a Babilônia e a Síria acima, e a Pérsia aqui mais à direita. Então são reinos antigos, o Elam é 2000, mais de 2.200 anos antes de Cristo, eles tinham um império que foi destruído pela Babilônia, pela Síria, pela Média, ali houve muitas guerras. E eles não conseguiram mais nunca se levantar. E agora eles estão querendo se levantar, mas não vão conseguir. E esse está, o seu futuro já está na história, porque foi revelado por Deus a Jeremias, no capítulo 49, 34 a 39, mas o povo do Irã, os iranianos, gente boa, né? Não tem nada contra os iranianos. Eles já estão, inclusive temos muitos irmãos convertidos, perseguidos, torturados, pastores foram mortos, torturados lá, as quantidades, né? Não respeita os direitos humanos, a liberdade religiosa, e não temos nada contra o povo iraniano, povo muito bom. E eles serão também convertidos, como os judeus. E Deus deve estar mostrando para eles que Deus é soberano, né? O espírito de poder de Deus é soberano sobre todas as nações, sobre toda a humanidade. Então, assim como ele castigou Israel, ele vai castigar os iranianos que querem acabar com Israel, e talvez os iranianos vão entender que esse Deus único, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é um só, desde a eternidade e para a eternidade. E voltará, e Israel está cumprindo, mesmo que não saiba conscientemente, cumprindo a profecia de estabelecer o trono de Davi para o nosso Senhor Jesus Cristo reinar com toda a sua igreja e os judeus convertidos ali a ele, na era milenar de 1000 anos. Interessante, o presidente dos Estados Unidos disse que esperava 2 semanas para decidir se ia atacar, e ele só esperou 2 dias, porque hoje é o domingo, segundo domingo de Pentecostes. O poder do Deus, o Espírito Santo é maior que todas as coisas, e ele usa e dirige os corações dos presidentes, dos reis, conforme seu plano, que já virou história na palavra santa da Bíblia Sagrada. Amém? Acho que falou Alfa, então esse foi um acordo aí, uma notícia de última hora. Essa noite eu nunca dormi tão estressado e desconfiava que era essa questão dessa ameaça da guerra nuclear, guerra mundial, chamada Terceira Guerra Mundial. Mas vamos nos acalmar com a leitura de Romanos 8, que nos acalma sempre. É um texto que eu recomendo os irmãos sempre terem em mente, decorado se possível. Romanos 8, que fala de grandes promessas para nós cristãos neste mundo e para sempre, eternamente, com Cristo. Inclusive, também tive um belo sonho hoje. Vou entrar em detalhes. A gente tem que pregar a palavra de Deus, né? Romanos 8. Somos guiados pelo Espírito e não pelas paixões pecaminosas da carne. E aí Paulo prossegue, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, nós que cremos em Jesus, e os judeus que vão se converter, e as outras nações também que se juntarão a nós. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem, mesmo as aflições, mesmo as guerras, mesmo os tumultos das nações, contribuem para o plano e a revelação do plano de Deus, da palavra de Deus, da força da palavra de Deus e da esperança e do socorro dos 7 dons do Espírito Santo de Deus. Depois nós vamos repetir até que os irmãos decorem, os nossos assistentes decorem. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus, de que ele seja o primogênito de muitos irmãos, e aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Então é esta glória de Deus que traz o som da ressurreição para nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, como antes não dará todas as coisas para nós? Antes o entregou por todos nós. Oh, que grande amor! Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condena? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então temos que lutar para que os governos não nos oprimam. Agora aqui no sul, pedágio vai sangrar. O bloco 2 estamos lutando para que não haja esse pedágio, para que as coisas não encareçam. Já pagamos imposto demais para fazer rodovia. Não desviem o dinheiro das rodovias. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? O amor de Cristo é inseparável para nós. O Espírito Santo habita em nós. Precisamos, nosso irmão Maria, nossa irmã Maria, nossos irmãos os santos, precisa a gente correr para lá, para a montanha, para ver o santo, para ver Maria aqui, acolá, etc. Não, a gente tem o Espírito Santo tá aqui, a gente não sai, não tira a nossa alma do nosso corpo. Está aqui o Espírito Santo, veio para nós, veio habitar no nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Não precisamos sair correndo para ir para todo lado, atrás dos nossos irmãos santos do céu, né? Eles já estão no céu, deixa Deus cuidar dos santos do céu, que já estão aperfeiçoados. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Tem um preço de seguir Jesus, há um preço, há um custo. Nós precisamos pagar o preço que Jesus disse, a cruz de cada dia. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E as vitórias da glória, glórias das vitórias, são muitas vitórias da glória de Cristo, muitas que não dá para a gente contar na nossa vida e todos aqueles que creem. Às vezes as coisas não dão certo, às vezes temos aflições, decepções, frustrações, mas faz parte da nossa cruz, faz parte dessa tribulação, desse aperfeiçoamento dos santos, até chegarmos no terceiro céu, onde estão os santos aperfeiçoados, de onde eles virão ressuscitar primeiro que nós, que estivermos ainda vivos no dia do arrebatamento da igreja. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Oramos finalmente, agradecemos a Deus por termos livrado a humanidade, o Oriente Médio, de esses terroristas com armas nucleares, por enquanto. E oramos para que Deus dê forças, inteligência às autoridades para que evitem qualquer outra reação contra civis, atentados, etc., que o regime iraniano possa ter para se vingar. Amém. Em nome de Jesus, tenhamos todos bom culto e uma boa semana.